às 19h06 do dia 14 de junho de 2023, referente à 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Cumprimento o público presente e os que nos ouvem pela Rádio Cidade e através do Facebook. Referente à 9ª sessão ordinária do terceiro ano da 11ª legislatura, dia 14 de junho de 2023, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos. Convido o vereador Cristiano Vieira Borges para realizar a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, novos vereadores, o público que nos assiste pelo Face e acompanha pela Rádio FM. Com permissão do senhor presidente, faça a leitura da Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 51, no versículo 4. Preste atenção, povo meu. Dê-me ouvidos, gente minha. De mim provém a lei, e meu direito é luz para os povos. Minha justiça está perto. Minha salvação já brotou. Meu braço governará os povos. As ilhas esperam por mim e colocam em meu braço sua esperança. Do Senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente. Convido o primeiro secretário para realizar a chamada dos vereadores. Lista de presença, 9ª sessão ordinária, 14 de junho de 2023, às 19 horas. Alberto Lucas. Presente. Alessandro Ferreira. Presente. Eliezer Silva. Presente. Eudes José. Presente. Cristiano Vieira, presente. Leonardo Souza. Presente. Lucila Tafarel. Presente. Odailton Pereira. Presente. Luciano Nascimento. Presente. São 9 presentes e 1 ausente, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de maio de 2023. Senhor presidente, a ata está impressa, consta aqui na mesa. Peço a consulta à dispensa da leitura da ata. Consulta plenária a dispensa da leitura da ata. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovado. Consulto o segundo secretário se há algum inscrito para o grande expediente. O vereador Elias está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, vereadora, público presente, servidores desta casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais e que nos ouvem através da Rádio Cidade. Senhor presidente, com a sua permissão, eu queria que nós fizéssemos um minuto de silêncio em memória do nosso saudoso Raimundo Bernardes.
Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e todos que nos acompanharam nesse minuto de silêncio. Quero aqui dizer que Deus conforte corações da dona Luzia, dos filhos, filha, genros, noras, netos, que Deus conforte os corações neste momento em que eles estão vivendo esses dias. Senhor presidente, primeiramente aqui, em nome da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, agradecer mais uma vez aqui a administração, ao Secretaria de Educação, por ter nos fornecido mais uma vez aqui, nos ajudado com um veículo para atender a igreja ali, levando a congregação ali no assentamento Matrinchã, onde a igreja tem um culto mensal ali na casa do pastor Daldivo, e a secretaria, a administração tem sempre nos atendido com o transporte do veículo. Senhor presidente, eu queria aqui tocar num assunto, num tema aqui, que foi tratado numa sessão anterior, e eu achei que era dever meu procurar a Secretaria de Educação e enviar-lhe um ofício. Então, ouvi-lhe um ofício, um requerimento 33, pedindo explicação sobre o fato ocorrido, sobre o edital 011 e o processo seletivo 05/2023, onde ele trata da questão de auxiliar de turma. Nós temos que ter ciência, novos vereadores, vereadora, sobre o uso dessa tribuna. Sei que essa tribuna é livre, podemos talvez dizermos o que queremos, mas muitas das vezes talvez a gente ofendemos pessoas que não deveria talvez ouvir tal situação. O presidente, foi falado na tribuna, na sessão passada, onde uma certa senhora, ela não foi chamada para o seletivo, e eu acho que não estamos aqui para tampar erro, nem falhas. A secretaria, fui sentar com o secretário, também com o ofício, dizer assim que a secretaria tomou conhecimento do pedido de saída de uma certa servidora, e como é de saber de nós, vereadores, e aqueles que nos assistem, esse auxiliar de turma, ele toma conta de algumas crianças, talvez mais especiais, ou até mesmo ajudando a professora dentro da sala de aula. E o secretário ouve essa demanda e passou para a coordenadora que fizesse a chamada ali da próxima convocada. A convocada compareceu, acredito eu que a falha da secretaria talvez foi no auto-julgamento ali, né, referente à servidora de não poder assumir ali aquela vaga. Agora, houve uma fala na tribuna aqui, eu quero até que o vereador também me entenda da forma que eu vou dizer, que a servidora que foi chamada, a candidata, ela era a candidata número 7º, classificada em 7º lugar. E foi falar aqui nessa tribuna que a 8ª não assumiria e que a 2ª ou 3ª assumiria. Então, daria número 10, 10ª candidata. E o nome que foi citado aqui, de uma forma bem forte, né, que a filha do secretário, era para beneficiar ela se encontra aqui no edital de publicação em 17º. Quero aqui expor ninguém, mas ela está aqui em 17º lugar. Então, assim, muitas das vezes, talvez, prejudicamos uma pessoa que talvez não tem nada a ver em chegarmos ali 7 pessoas para chegar nessa posição.
Então nós temos que fazer jus o que há de jus. Eu tenho aqui a questão da apresentação das cartas das que foi convocada, das desistências, né? É só para dizer mesmo à sociedade que talvez ela ouve uma fala de algum vereador, até mesmo de mim, e talvez a fala ela saia distorcida, ou talvez até mesmo de inverdades. E nós temos que ser justos. Nós fomos eleitos para representar a sociedade. E a sociedade deposita cada confiança, cada minuto de nós que estamos aqui usando essa tribuna, discutindo projeto, discutindo leis, fiscalizando e buscando melhoria, como estive em Cuiabá nessa segunda-feira, protocolando, né, ofício ali junto à deputada Coronel Fernanda, deputada Janaína. Então, assim, nós estamos aqui para defender o povo. E eu, assim, estou aqui levantando essa tese aqui e dizer à sociedade que acredita que houve aqui uma distorção nessa fala. São essas minhas palavras, senhor presidente. Senhor o vereador concede a palavra? Sim, vereador. Só quero fazer aqui um esclarecimento. O senhor está colocando aí que a fala que o senhor se refere, a fala ela é minha. Né? O senhor pode se referir, não tem problema. E no que o senhor fala que foi equivocado, não houve equívoco nenhum. Sabe, repetir novamente, eu repito. E não houve nenhuma convocação da candidata formalmente. É tanto que foi feita a primeira convocação do edital desse processo de seleção após a minha fala na tribuna, que ocorreu no dia 2 de junho. Então, as demais foi feito tudo informalmente, e a servidora, quando foi convocada por telefone para ir na secretaria, chegou lá, já tinha uma carta de desistência pronta para ela subir. Então, assim, o julgamento que quem fez errado foi a Secretaria de Saúde, e não vou aceitar vir fazer uma defesa ao secretário, ou à pasta, ou quem quer que seja o responsável, por um erro que aconteceu. E esse erro aconteceu. Entendeu? Então, assim, não adianta tampar o sol com a peneira. Só que vale a pena ressaltar que a Prefeitura, né, juntamente com os órgãos competentes pelo processo de convocação, corrigiu-se o erro. Isso é válido. Agora, querer jogar a culpa na minha fala, ou no processo que foi um equívoco, não houve equívoco nenhum. Até mesmo porque as classificadas posteriores a esta classificada candidata com a hipótese de assumir o seletivo, uma tinha portaria e a outra estava assumindo já um cargo de confiança na empresa terceirizada. Tá? Então, assim, isso aí, esse discurso não. Tá? Então, assim, inclusive, a própria candidata, aconteceu um acolhimento desagradável por parte dela, porque ela foi surpreendida com a carta de desistência. Ou seja, quem que julga se eu sou capaz ou não de assumir o seletivo sou eu, que sou o candidato. E não a secretaria que tem que tomar essa frente de julgar se eu estou apto ou não para assumir. Tá certo? Então, esse fato ele aconteceu, eu tenho prova dessa condição que aconteceu, agora, sem querer tirar o erro da gestão, a responsabilidade do erro da gestão, não, nobre colega, o que é certo, tem que ser dito. Né? E eu mantenho a minha fala, porque o processo estava errado, mas agora corrigiu-se. Está aí, como o senhor pode ter acesso, tem os edital 1, 2, 3 e 4, que está publicado no Diário Oficial. Cede a palavra 1 minuto, senhor. Só um minutinho, eu vou conceder isso, nobre vereador. Nobre vereador, é assim, eu disse que na questão da convocação houve a falha. Eu estou dizendo que houve a falha no senhor de querer acusar o secretário que tinha só mais 2 pessoas para se chamar sua filha. Então, assim... Eu não coloquei pessoas, não. Só um minuto, né, vereador? Então, assim, o senhor colocou aqui, tem a fala gravada aqui, que tinha só mais 2 pessoas para chamar. E a candidata aqui, com todo o mérito, ela era a 7ª candidata, e a última candidata aqui, a filha do secretário, é a 17. Então, assim, houve uma falha... Só um minuto, vereador. Só para corrigir, nobre, só para corrigir a fala do senhor. Eu não citei número de candidato, eu falei as próximas candidatas, a filha do secretário. E ela é, mas não falei segundo ou terceiro, só pode ouvir a fala. Pode concluir. Então, assim, vereador, eu estou aqui se retratando, porque a população ela tem que saber, você tem que ouvir os 2 lados. Sim. Então, assim, houve a fala do senhor,
e algumas das populações já fez seu pré-julgamento, e agora estou dizendo aqui o que aconteceu. Houve o erro por falta de não fazer a formalização da chamada. Eu não estou tirando esse mérito, não. E esse erro da secretaria, não. Eu só estou colocar aqui na questão que o senhor colocou da terceira ali, próxima colocada. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, crucificou uma candidata que está lá em última, né? Ainda falta 7 pessoas para ser chamada. Agora chamou mais 2, agora dia 6, né? Desistiu 2, a Malha desistiu, mais 2 desistiu, e 2 foi chamada, ainda tem mais 5 na frente dela. Então, assim, crucificou com a candidata, se expôs sem necessidade. É isso que eu estou dizendo. Vereador Deus, está com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos, seu nome. Vereador Cristiano, eu gostaria que mostrasse essa carta de desistência, porque a candidata me fez essa reclamação. No mesmo dia eu fui atrás e o secretário falou para mim que nunca foi feita carta de desistência. Se existir essa carta, ou ele rasgou e jogou fora, mas precisa de trazer, porque só falar que tem, que eu fui no mesmo dia que ela fez a denúncia, falou para mim o que tinha acontecido, e eu fui lá, cobrei dele, ainda falei para ele que ele não podia convocar verbal, porque se ele convocasse verbal, ele não podia convocar a segunda. Saí de lá, falei com o assessor jurídico, ele falou, não orientei ele a fazer convocação verbal. Ele tem que convocar a primeira, publicar, para depois ele convocar a segunda, porque senão não tem. Agora, essa carta, eu preciso de ver, porque, ou senão o secretário está mentindo, porque sentei com ele e falei, cadê a carta de desistência que você fez? Porque você não pode fazer uma carta de desistência. Concede, vereador? Ela não assinou a carta, porque de primeiro contato ela foi convocada, mas a carta estava pronta. Ele tem que guardar a carta para provar que fez. Mas ele vai... Quem prova que ele fez essa carta? Ele vai guardar a prova que incrimina o ato dele? Tá, mas ela tirou foto dessa carta? O vereador... Vai ficar a palavra dela contra dele. Não existe essa carta. Você vai gerar uma prova contra você mesmo? Só por questão de ordem, daí está virando um debate, o tempo ainda é do vereador Elias. Se o vereador quiser terminar o tempo dele. Então, seus vereadores, nossos nobres vereadores, presidente, a população nos ouve. Eu estou aqui defendendo uma tese só, né, de uma pessoa que foi, talvez, crucificada, se exposta, sem necessidade. A questão da formalidade, órgão público tem que trabalhar com formalidade. Certo? Então, é isso aí, houve o erro mesmo. Agora, o que eu estou defendendo aqui é da exposição de servidor aqui, que nem possível vai ser chamado. É só para isso que eu vim cá nessa tribuna mostrar com prova. Quem quiser estar aqui, todas as provas. O ofício que eu fiz, estamos aqui para receber as críticas, receber as demandas, ir até as secretarias e buscar. E eu fui, busquei, recebi e está aqui. Só minhas palavras. O vereador Cristiano está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Mais uma vez, cumprimento aí o presidente, os novos vereadores. Para a gente ir dando continuidade, nobres colegas, é válido, né? Vocês que estão na situação, tentar defender aí essa temática. Lógico, vocês estão achando que quem que vai ser o secretário que vai fazer uma carta de desistência sem uma convocação formal? Ele quebrou todo o processo administrativo da administração pública, não publicou, não formou, não colheu o recebido, ou não tem uma publicação no Diário Oficial, ele vai liberar uma carta de desistência, na qual a candidata foi estimulada? Não vai. Quem vai gerar próprio contra si próprio? Então, a gente não tem que ser irônico nem hipócrita, gente. É questão de bom senso. Né? Agora, o erro não foi uma vez que foi repetido, o erro foi repetido 6 vezes. Porque a candidata em questão é a 7ª. Só que não convocou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E se eu não venho nessa tribuna trazer essa temática, ia repetir com a 8ª, com a 9ª, com a 10ª, a 11ª, até chamar o último colocado. Isso era fato. Porque teve a oportunidade de errar uma vez e corrigir na segunda, e não corrigiu o erro.
Não corrigiu o erro. Então não adianta tampar o sol com a peneira. O erro foi feito, só que o erro, eu entendo agora, que foi reconhecido pela gestão e corrigiu-se. Então, da mesma forma que eu vim aqui, fiz o apontamento, não retiro uma palavra do que eu coloquei, porque estou certo daquilo que eu falei. Trouxe algum desconforto para algumas pessoas? Trouxe, porque realmente a verdade ela incomoda, né? E aí o senhor coloca, nobre colega, com todo respeito, a questão da classificação da filha do secretário. É uma hipótese a convocação da mesma, o interesse de convocação da mesma, só que há possibilidade. Porque a 7ª convocada, a 8ª tinha portaria, a 8ª um cargo de confiança, o outro não ia assumir, já tinham-se boatos que não ia assumir, é tanto que já foram convocados e ninguém assumiu, e existe ainda 3 vagas. Não há possibilidade de assumir? Certo? Então, sim, há a possibilidade. Há possibilidade. Né? Então, sim, o erro, não adianta querer tampar o sol com a peneira, errou feio, e eu entendo que o erro ele foi intencional, porque a administração pública ela está dando sequência de 12 anos de gestão, porque são 2 mandatos do ex-prefeito Miguel e o mandato agora do prefeito Arimateia. Então, as pessoas da administração pública, secretariado, pessoas que estão lá dentro fazendo gestão, professores, né, que hoje às vezes ocupam cargos dentro das secretarias, e outras pessoas técnicos que estão exercendo essa função, são pessoas que têm conhecimento, que já fizeram outros atos administrativos, né? Então, estão se convocando processo seletivo, fazendo contratações, fazendo dispensa de licitação em outros setores, ou seja, tudo passa aos olhos da gestão, do prefeito, dos secretários, do jurídico, e aí quer falar que não sabia, que não viu, foi um despercebido. Conta outra. A administração pública não cola. A administração pública ela tem que ser feita de forma correta, pronto e acabou. Né? Então, não existe. Concede uma parte, vereador? Concedo. Vereador, eu vou falar aqui, e aí vai morrer o assunto, né? Eu vou falar, mas o senhor vai continuar insistindo na tese. Sim. Eu levantei a tese dizendo que faltou a formalização, certo? O que eu contestei e vim aqui em defesa foi da 17ª candidata, que na fala lá da outra sessão, né, o que o senhor quis dizer é que a senhora não assumiria e que mais 2 não assumiria e que a próxima seria a filha do secretário. Então estava assim de complô, o senhor usou umas palavras, uns termos pesados, né? Então isso que eu quis dizer, não é questão da formalidade, não, isso que essa vim com a defesa. Foi chamado mais, vou citar nomes não, mais 1, 2, 3, 4, mais 5 pessoas daquela sessão para cá, e ainda tem mais 5 pessoas para ser chamadas para chegar na última candidata. É isso que eu estou defendendo. Sim. É a nossa fala imprópria na tribuna, né, deixando pessoas desconfortáveis. Não é porque hoje é a filha do secretário, amanhã é uma pessoa que não faz parte da secretariado, e nós estamos aqui colocando em xeque, é isso. Isso eu não tenho, Nobre, eu não tenho nada contra com ninguém, muito menos com a vida pessoal de ninguém, nem com o secretário, da esposa dele, da filha dele, com ninguém. Só que, se tivesse feito o processo como deve, não tinha a fala da sessão anterior, era simples. Só ter feito as convocações e publicado no Diário Oficial, assim como foi feito a partir do dia 2 de junho. Não tem como tampar o sol com a peneira. Errou feio, né? E pronto, acabou, está aí a prova. Então, se não tem conserto. E os que foram convocados não iam assumir. Eu já sabia que não ia assumir. Só pegar a portaria da 8ª candidata, o cargo de confiança da outra. É simples, né? Está aí a prova, ninguém assumiu. Tá? Então, não retiro nenhuma das... E assim, não usei nenhuma palavra de ofensa, igual o senhor relata aí, em relação a esse conteúdo. Porque no que eu referi a questão de irresponsabilidade, foi irresponsabilidade com os alunos da escola municipal. E também não volta atrás. Foram responsáveis mesmo de transferir os alunos para a escola do Estado, né? Vai ter um impacto financeiro, vai prejudicar o rendimento da educação do município, do Fundeb, né? Nós temos uma escola com quantitativo expressivo de aluno, em troca do quê? De uma promessa?
Porque no termo de concessão desses alunos, não tem falando em contrapartida do Estado. A não ser que eu não enxerguei, que eu li ele umas 4, 5 vezes. Né? Então assim, é um tiro no pé. Deixar de valorizar uma escola do município para ceder esses alunos para a escola do Estado. Né? Na qual nós até temos lá uma obra na escola do município, feita no mandato anterior, que é um laboratório de ciências. Que nós, eu, Odailton, vereadora Lucila, destinamos um recurso para montar esse laboratório. Ele vai ser utilizado por quem agora? Se os alunos que têm disciplina para utilizar esse laboratório foram cedidos para o Estado. Vai ser feito o quê nessa sala agora do laboratório? Então, assim, uma falta de planejamento imensa. E chateado mesmo, porque não só eu, quanto pessoa, mas escutei essas reclamações de pais, de professores, que foi uma tremenda irresponsabilidade, porque nenhum deles foram consultados sobre a decisão tomada. Então, foi um ato de muita irresponsabilidade e desrespeito com a população, porque ninguém foi lá e perguntou para o pai se ele ia gostar do filho dele fosse mudar de escola. Né? Porque eles se sentem até mais acolhidos, estão acostumados lá na escola do município, com os professores que estão lá, com a rotina que estão lá. Nada contra a escola estadual, mas se sentem acolhidos lá. Ninguém foi perguntado sobre isso. Né? Então, mantenho a minha fala com muito orgulho, porque o meu anseio foi um anseio de professores, foi um anseio da população de Santo Antônio do Leste. Quero só salientar aqui sobre o requerimento que eu fiz na sessão passada sobre o projeto 18, que foi respondido, o requerimento, atendendo aí os questionamentos do requerimento, e mediante, então, a resposta do projeto 18, que é referente à abertura de crédito, foi feito o parecer favorável para a tramitação do projeto. Então, só quis destacar essa questão da resposta do requerimento. Então, desta vez foi respondido dentro do prazo regimental e foi atendido às expectativas expostas. E aqui, só para concluir essa questão da contagem de pontos, só reforçando, então, retomou-se o processo formal de convocação. Né? Então, que bom que a gestão ela reconheceu a falha, o erro, e que isso trouxe, mais uma vez, novamente, transparência com a divulgação das convocações. Né? Então, as primeiras ocorreram dia 2 de junho, o edital número 3 de convocação no dia 5 de junho, e o edital número 4 no dia 6 de junho. Então, que dê sequência aí, de acordo com as desistências. Mas só lembrando, a desistência ela só vai acontecer posteriormente convocação. Eu não tenho que ter uma bola de cristal para adivinhar se o candidato vai desistir, não. Isso é competência do candidato. A gestão ela só tem que fazer o papel dela. Qual que é o papel da gestão? Convocar. Convocar. E o candidato? Cumprir o seu prazo para apresentação dos documentos e que, caso ele não queira assumir, apresentar a sua carta de desistência. É assim que funciona o fluxo. E a gestão está cansada de saber. Né? Se cometeu esse erro, foi um erro consciente que cometeu o erro. Né? Mas, de antemão, é isso. Como tem alguns minutos, se alguém quiser fazer mais algum questionamento, abra a palavra para alguém, se quiser, estou à disposição. Concede a palavra, vereador? Já que Sim. o senhor tem esses minutos aí, sobre a questão lá do redimensionamento, o município ele vai ficar de 1º a 6º ano. Parece que fez dentro do documento lá, o município fica de primeiro, era para ficar de 1º ao 5º ano. Aí vai ficar de 1º a 6º ano, e o Estado fica de 7º a 9º ano. Correto. Né? E aí a diferença lá, está dando uma diferença. Eu tenho um documento, não é 108 alunos, é apenas 67 alunos, só a diferença. Então, assim, já tem quase 100 municípios já aderidos, né, ao programa do Educa-MT. É um programa que era para ser feito gradativamente. Né, eu até falei nessa tribuna na sessão passada, que a falha houve de não sentar com os pais, os mestres, né, para estar discutindo,
mas era uma questão inevitável. Os municípios que não aderiram tudo este ano, a partir de 2024, eles aderiram a algumas salas, para ir não sentindo o peso. Mas até 2025, todas as escolas estaduais do estado de Mato Grosso e municipais vai ter que fazer esse redimensionamento, choro ou sem choro. É uma condição que o estado de Mato Grosso colocou para essa função, todos os municípios. Só fazendo um ressalve, Nobre, que a adesão no programa do Estado, né, ela é optativa, né, só que é interessante, só que a adesão ao programa não obriga ele a fazer o termo de sessão. O termo de sessão ele é optativo, ele não é obrigatório. É tanto que nem todos os municípios aderiram, né? Mas o que falta nesse termo? Se há uma proposta de contrapartida para o município, que ela deveria estar no termo. É uma proposta de ICMS? É, de ICMS. Nós não sabemos, não está lá no termo. Então, é um acordo feito de negociação basicamente de boca. Porque nós temos um termo, nós cedemos os alunos formalmente realizado entre os poderes, mas e a contrapartida do Estado? O senhor me entende? Né? Então, esse é o questionamento. Qual a garantia que nós temos, enquanto município, que isso vai ser compensado? Nós não temos essa garantia. Aí a questão, vereador, da questão dos professores que vão ficar lá, que atende às salas de 6º ano acima, nós vamos receber um 6º ano do Estado e nós temos 2 6º ano municipal. Então, a gente vai ter 3 6º ano. Nós temos hoje 4 servidores que trabalham na área de matemática, história, geografia, eles vão ficar com esse 6º ano. Sim. Então, assim, vai ter professor, tipo matemática, vai faltar 8 aulas, ele vai para a sala de reforço, em vez de a gente fazer a contratação. Então, o secretário mostrou toda a plenitude, né, que o município ele não vai sair perdendo, né, servidor vai ficar sem dar aula, ou vai ficar desabrigado, não. Né, e assim, o Estado inteiro vai fazer esse redimensionamento. O Estado vai ficar de 7º a 9º ano, e o município de 1º a 6º ano. Isso em todo o estado do Mato Grosso, não só Santo Antônio. Certo. Mas, igual eu disse para o senhor, isso não é obrigatório, certo? Isso é optativo. Se o município ele fala que ele não vai fazer o termo de sessão, o Estado ele não obriga. Tá? Isso aí é uma política de conveniência. Se for conveniente para ambos, ou para um ou para outro, vai ser feito. Mas, se não, não é obrigatoriedade. Tá? Então, isso aí vale muita discussão ainda em cima dessa questão. Mas a gente não pode descartar de que haverá um prejuízo financeiro, haverá cortes na carga horária, né? Porque quando você transfere esses alunos, hoje o Fundeb é por unidade de aluno, tanto na merenda como o recurso federal. Então, falar que não vai ter prejuízo, essa conta aí não fecha. Lógico que tem prejuízo, é só fazer os cálculos. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu até gostaria de ver que, às vezes, a escola poderia fazer uma assembleia de reuniões de pais e mestres, fazer uma assembleia para discutir esse assunto e, quem sabe, às vezes, uma revisão desse termo. Ele não é rígido. Devolvo a palavra, senhor presidente. O vereador Hildes José está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Peço permissão, senhor presidente, para falar sentado. Sim, vereador. Quero, seu nome, cumprimentar os vereadores, o presente, quem nos ouve pela rádio e nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, vou voltar à temática do candidato. Pelo que eu percebi, está menosprezando a inteligência desse candidato que passou em primeiro lugar. Porque se ninguém falar nada, ele ia perder o cargo dele? Não ia. Ele ia ali na primavera, fazia uma denúncia no Ministério Público e no outro dia ele ia ser empossado. Eles teriam que chamar ele. Agora, falar, não, eu falei isso, por isso que fez isso, é menosprezar a inteligência dos candidatos. No meu ponto de vista. Me desculpa. Mas que toda vida já aconteceu isso, toda vida as pessoas entrou na justiça e teve que chamar. Então, de um jeito ou de outro chama, ou só se menosprezar a inteligência do candidato. Senhor presidente, quero fazer uma indicação verbal, quero
que lavra em ato. Quero pedir o prefeito, o secretário de Agricultura, que dá uma ajeitada naquela feira, uma reforma na nossa feira municipal, desocupar aquela feira municipal. Os feirantes estão cobrando, está precisando, não está... Lógico, eles estão trabalhando no ginásio, mas não é uma coisa que eles estão satisfeitos, que se a gente tem um local de... Então, eu gostaria que o secretário de Agricultura e o prefeito que tomasse as providências, reformasse aquela feira e colocar as coisas que precisa, energia, água, fazer as reformas necessárias. Outra, eu quero também falar sobre a estrada do Matrinchã. Fazer uma indicação formal para que baluar aquela estrada. Tão simples, eu estive lá antes de ontem olhando, simplesinho, num dia faz aquele serviço ali. Pegar o tarraciador, puxar aquela terra da beira da cerca, jogar tudo na estrada, molhar e compactar. Vai evitar de todo ano nós ter problema com caixa d'água, que os patroleiros patrolam e tampam a saída de água na seca, nas águas tem que abrir de novo. E é serviço para 1 dia, 2 dias. Então, eu gostaria que o prefeito atendesse essa demanda lá, que a estrada está só afundando, 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 daqui uns dias vai andar só dentro d'água lá, na hora que chover. Concede uma palha, vereador? Sim. Partiu de estrada a gente tem conhecimento, né? Eu também acho que resolve também o problema. Porque aquela estrada foi levantada há alguns anos atrás e foi feito um cascalhamento. Só que pensando pelo levantamento daquela estrada, já me levanta uma outra dificuldade. A gente vai ter que cascalhar. E o cascalho vai ser pego aonde? Não, eu entendo assim, senhor vereador. Se levantar ela e pegar uma terra vermelha ou uma de barro, igual fez na aldeia, que aquilo da aldeia não é cascalho, e compactar, você não vai ter problema ali. Não precisa de ser totalmente cascalho, até porque não passa caminhão, carreta pesada, essas coisas dentro. Não vai dar borrachudo. Só finalizar, porque nós temos esse problema, vereador, ali na fazenda Barro Preto, né? Foi feito esse trabalho ali e foi colocada uma terra vermelha ali. Esse ano o que deu de problema ali eu esqueço o nome do rapaz da fazenda ali. Marcão. Do Marcão, foi osso, né? Foi muito problema. Mas nós temos que resolver. Eu sei da necessidade do problema do assentamento ali, né? A cerca perto da estrada, e aí faz as caixas d'água, os quebra-mola, bem nos quebra-mola dá a poça d'água. Pessoa que passa de bicicleta, de moto, de carro pequeno, fica ali o problema. Mas tem que resolver, tem que achar uma solução. Isso aí mesmo, vereador. Mas a cascalheira, eu sentei com o prefeito na segunda atrasada e conversamos, eu e um fazendeiro, fomos ver um negócio de uma ponte. Ele falou que o Marcos liberou a cascalheira. A única coisa que falta é documentar, porque ali é 2 matrículas. Tem uma matrícula que tem problema, mas a outra está liberada. O prefeito falou com ele falou que libera a cascalheira desde que faça a documentação e o contrato de reflorestamento. Aí eu ainda falei para o prefeito, mas por que o assessor jurídico já não providenciou isso para ontem? Porque a cascalheira hoje não tem nem como conversar mais a respeito disso aqui na Câmara, que a gente já falou isso um monte de vezes aqui. E hoje não tem matéria-prima, não adianta ter maquinário e funcionário. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. O vereador Dailton está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, nosso presidente, cumprimentar nossos colegas vereador, vereadora, público presente, servidor dessa casa, Jean, Cícero, Orlando, aqui todos que acompanham nós pela rádio e pelo Facebook. Senhor presidente, quero começar minhas falas aqui. Hoje participei de uma reunião ali no CRAS, referente ao censo do IBGE de 2022. Eu fiquei bem preocupado
porque o rapaz lá do IBGE estava explicando a nossa população de Santo Antônio do Leste, né? Então foi contado aí, deu 4.115 pessoas, 4.115 habitantes, abaixo de 5.000. É bem preocupante, né, que pode acontecer algumas demandas, né, junto ao governo, junto ao presidente federal, né, do governo federal, os municípios abaixo de 5.000 habitantes. Já aconteceu uma vez, né, uns comentários, abaixo de 5.000 habitantes, ia virar distrito. Não sei se os nobres já acompanhou esse comentário que teve. Isso 2 anos atrás, 3 anos atrás, se não me engano. Então, é preocupante. E, da outra forma, né, ainda o per capita caiu um pouco, e para o nosso município não vai ter perda sobre esses 4.115 habitantes no FPM. Né? Que o FPM, até 11.000, está dentro do limite, não tem perca, não sofre nenhum dano. Isso é muito, muito importante. A preocupação é que está abaixo de 5.000. Mas o FPM não tem... Sobre arrecadação, não tem perca. Isso que é o importante. Eu também quero falar sobre dar meu sentimento aqui, né, na família do seu Raimundo. Conhecia bastante ele, sempre nós conversava. É um guerreiro, né, um batalhador. Que Deus dá um bom lugar para ele. Que Deus conforta todos a família. Senhor presidente, quer falar sobre os lixos da rua também. Na semana passada, a prefeitura andou tirando os lixos. Aí eu ando dando as voltas ontem e hoje, que vi já lixo. Ontem a prefeitura, tem 3 dias, 4 dias que a prefeitura tirou e tem lixo de novo lá. É assim, quando a gente para falar aqui na tribuna, aqui a gente fala, agora a prefeitura fez a parte dela e a população não está fazendo. Então, alguns pessoal do nosso município está jogando lixo no mesmo lugar onde a prefeitura tirou. E se 2 dias depois, 3 dias, você passa lá, tem um monte de lixo. Isso para o nosso município fica feio. A prefeitura acaba de tirar, passa um pouquinho, joga tudo de novo. E assim, chega uma pessoa de fora, chega, né, visitante, vai Consegue falar uma mal. parte, vereador? Sim. Eu entendo aí que o senhor está falando aí, porque eu também andei na cidade e vi isso aí. Só que sabe o que está faltando também da nossa administração aí? É conscientização. Fazer um termo assim, de conscientizar a população, um carro de som na rua falando que não pode pôr, porque a população esquece, tirou ali e vai jogar, não tem onde jogar. Só que se tiver conscientização ali, a prefeitura pôr na rádio que não pode jogar o lixo, colocar um carro de som falando também, e tem que ter penalidade também, né? Se recolher o lixo, tem a data certa para recolher, se colocou o lixo lá, tem que ter penalidade, senão vai continuar, infelizmente vai continuar. Devolvo a palavra. Pois é, senhor presidente. Assim, fica uma coisa bem chata, né? A gente ficar falando, cobrando, avisando a população para não fazer isso, mas sempre nessa tribuna eu falo, sempre estou falando. E outra coisa falar para ficar um jeito também mais fácil, e para a administração, coloca umas caçambas nesses lugares onde tem mais crítico de lixo, né, que possa depositar, a população pode depositar seu lixo nessas caçambas. Dar uma ideia para o executivo, fazer isso aí, né, que deposita o seu lixo nessas caçambas. Também, senhor
senhor presidente, falar sobre a publicação do seletivo, né, depois eu andei consultando a publicação, realmente não tinha mesmo não sobre as convocações. Aí depois que o vereador citou aqui na tribuna, vi que foi colocado. Foi publicado todos os candidatos que foi convocado lá. Parabéns pelo vereador ter citado essa temática e a prefeitura reconheceu o erro, fez a publicação no Diário Oficial lá de todos os candidatos que foi convocado. Quem faz o certo, né? O certo é convocar via ofício, né? E fazer essa publicação, fazer a sua parte legal com todos os candidatos. Também eu estava em Cuiabá na semana passada, na quarta-feira passada, junto com o gabinete da deputada Janaína Riva, e conversando com o assessor dela, e cobrei, tinha feito uma indicação o ano passado para ela, referente às casas populares. E a assessora dela me mandou, né, assim, já foi mandado para o governador uma indicação dela pedindo essas casas populares. São 50 casinhas populares para o nosso município de Santo André do Leste. E a assessora falou para mim que a Janaína, essa semana, quer ver com o governador para ver se tem alguma posição sobre essa indicação que ela fez. Né? E essa semana ela ia me dar uma posição referente a essas indicações que eram dessas 50 casinhas. Para o nosso município é valioso, é grandioso, porque nós estamos precisando, tem muita gente carente precisando dessas casinhas. Né? Já 4 dias os outros me param na rua perguntando quando vai sair essas casas aqui. Até então, o prefeito, conversando com o assessor dela, o prefeito passou lá no gabinete dela também, né? Trocou umas ideias lá, até conversou com ela. Eu não conversei com ela, mas eu me falar que o prefeito tinha conversado com ela, ela citou referente a essas casas também. Concede uma parte, vereador? Sim. Essas casinhas também, desde o ano passado, eu venho fazendo um pedido para a deputada Janaína, semana também levei para a deputada Coronel Fernanda. Eu fiquei assim, triste por parte do governo federal. O estado de Mato Grosso vai receber 1.000 unidades de casinhas em 2023, para todo o estado. O estado de Mato Grosso está com um programa dessas casinhas. Ele fornece uma bolsa para cada município no valor de R$60 mil por unidade. Ele entra com o valor de 60 mil da casa. Os municípios pequenos não estão dando conta de arcar com a responsabilidade. Eles estão dizendo que é presente grego. Nós precisamos das unidades habitacionais. Só que aí o governo entra com R$60 mil e o município entra com contrapartida de terreno, água, energia, infraestrutura e asfalto. Então, assim, eu fiz uma conta por cima, o estado entra com 60, o município entra com 140 mil. Ele entra com 3 milhões para 50 casinhas, o município entra com 7 milhões. Então, não é qualquer município que dá conta de arcar com esse valor. Então, assim, eu acredito que é prioridade para o município, mas tem que ver se o município também tem condições de arcar, né, com esse valor. O governo Mauro Mendes ele é muito inteligente nessa parte, mas para o lado do governo. Mas acredito que cada um de vereadores aqui tem buscado, né, junto aos seus deputados estaduais e federais, para que possamos resolver esse déficit habitacional de Santo André do Leste. Pois é, senhor presidente, o nosso colega. Que, assim, se vem que já veio para cá uma vez, o município recusou. Isso no começo de 2021, vieram uma vez para cá, o município recusou. Tá, entendo, foi a contrapartida do município era muito maior mesmo. Mas tem que achar uma maneira, achar um jeito para poder, né, aderir esse convênio. Que a gente fazer um jeito, fazer do outro. O nosso município é um município rico, né, tem uma boa arrecadação, tem condições de aderir, sim. Não pega 50, pega 30, mas tem que ter um pouco. Tem que aderir pelo menos a metade aí para que a nossa população merece. Tem muita gente carente aí precisando,
Não é pouco, não, é muito. Nosso município aqui tem muita gente precisando aí pagar aluguel. O aluguel cresceu demais de um ano para cá. Tinha uma pessoa que pagava aí, era R$ 300 numa casinha pequena, hoje está 700. A gente vê quase todo dia o pessoal comentando. Então, nosso município precisa mesmo de casa popular. E acho que a administração, o executivo, tem que correr atrás, a gente tem que aceitar. Porque recursos tem para poder fazer. E tranquilo. Tem município que arrecada menor que nós, recebeu, aceitou. Então, eu creio que o nosso prefeito vai ver uma forma legal para poder adquirir. E falando também sobre a estrada, eu vi que o secretário de obra, né, o Ferrugem, está dando uma patrolada aí. Esse dia eu passei pela estrada, fui lá perto de Campinápolis, fica muito costela de vaca, essa estrada que liga Santo Antônio a Campinápolis. Aí ontem eu passei, domingo eu passei de manhã, estava patrolado, estava bem estrada boa mesmo. E mais uma vez vou cobrar, né, o seu executivo referente às pontes. O nobre colega colocou o negócio do assentamento, e tem a ponte também do assentamento, que está feia. Tem a ponte lá do seu Divino Agilim. Tem a ponte lá que para fazer lá da Santa Fé, que não está tendo aluno lá devido a essa ponte, não tem morador devido à ponte, que o ônibus não vai. Já está na hora, já falamos aqui desde o começo do ano, falando dessas pontes aí. Até agora o executivo ainda não fez uma licitação ainda, em falar que vai ser licitado, ainda não fez. Já está na hora de fazer. Essa ponte do assentamento está correndo um grande risco aí. Tem um morador que tem problema, não enxerga direito, de vez em quando eles precisam sair à noite. Tem o Enedi lá que tem problema, tem que sair à noite. Tem o outro morador que está com problema de doença, quase não enxerga direito também. Para precisar sair à noite, a ponte está só estreitando. Só está estreitando. Vai chegar uma hora, o cara vai errar a ponte ali e vai cair dentro. Né? Então, está na hora de fazer a licitação dessas pontes aí. Essas são minhas palavras, senhor presidente. O vereador Leonardo segue a palavra, dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para falar sentado. Autorizado. Essa dinâmica de discussão aqui, eu estou achando bacana. Um responde lá, outro acolá, e a gente discute e o diálogo anda. Senhor presidente, eu pedi oportunidade para levantar uma questão de ordem aqui. Eu até gostaria de ter comentado na hora que o nosso nobre colega vereador Cristiano estava na tribuna, mas estava sendo interpelado toda hora ali e não tive como. Foi votado uma emenda aqui, vocês me ajudam aí, no final do ano passado, em que a contratação temporária seria de 6 meses. Até agora, vence agora, tem o quê? Hoje é 14, 16 dias. Venceria essa contratação temporária. Não é para deixar bem claro para quem nos ouve, quem assiste, não era para deixar o contratado, deixar a saúde, a educação sem funcionário. Essa não era a intenção. Não tem ninguém bobo aqui, não tem doido aqui. Todo mundo sabe que precisa de funcionário nessas áreas. A intenção era forçar o município a fazer o concurso. Forçar o município a fazer o concurso e ter funcionário permanente. Eu vi aqui o nosso nobre colega Eudes falando, e eu até ia comentar isso a respeito da questão que por exemplo, da Cascalheira. Cadê o jurídico? Me falaram, e eu até fiquei, não é possível um trem desse, que o jurídico da prefeitura trabalha 2 dias na semana e some. 2 dias na semana e some para outro lugar. Aí você vai, me falaram, e eu perguntei outro, falei, rapaz, será que é possível um trem desse? Você está trabalhando no home office? Só que isso aí não está regulamentado no nosso município. Trabalha 2 dias e some. E nós temos, além disso,
além da necessidade... Aí você vai analisar o caso, por exemplo, do jurídico, que é um funcionário, um departamento do nosso município, nós necessitamos demais da conta. Já passou uns 4 jurídicos por ali. Passou o João Pedro, o Lucas, que nem ele era assessor jurídico, mas não estava na vaga de procurador jurídico. Ele estava na vaga de assessor, que eu acho que também é um outro erro. Veio aquele projeto de criação de verba indenizatória. Não vem projeto de criação de verba indenizatória, não. Equipar o salário do assessor jurídico ao procurador jurídico. Nós temos consciência que é necessário ter uma assessoria jurídica forte aqui no nosso município. E, se eu não me engano, o salário de 3 mil e poucos reais, ninguém fica. Ninguém fica. Aí passou o Lucas, aí passou uma outra menina, o Rogério. Agora nós estamos em outro procurador jurídico, a Kaila, e tem mais outro agora. Enquanto nós deveríamos ter um profissional concursado, efetivo, cumprindo as horas e trabalhando aqui. Enquanto nós deveríamos ter ali, por exemplo, como assessor jurídico, um assessor jurídico ganhasse... o companheiro para trabalhar 40 horas para estar aqui, como não tem muita demanda na área jurídica, ele vai ter que trabalhar quase que exclusivamente para a administração pública. E quando nós fizemos a emenda para diminuir o tempo de contratação para 6 meses, para finalizar agora, era para que nesses 6 meses o município fizesse o concurso. E hoje, por exemplo, a gente poderia estar com o jurídico ali concursado, trabalhando em tempo integral, como manda a lei, 40 horas, como está no quadro das atribuições do cargo. Ou seja, eu falei para falar sentado porque eu não sei o que está sucedendo, o que aconteceu, se aquela questão administrativa lá que não foi encaminhada a emenda ficou elas por elas, mesmo se não fosse essa questão, o município deveria ter feito concurso, ou deveria estar em processo de concurso. Eu abro o Diário Oficial praticamente todo dia, não vejo continuação do processo, só vi que deu início ao processo de licitação, e eu acho que já tem um mês que fizeram isso aí, mas, enquanto isso, eu estou falando a questão do jurídico. É uma das áreas em que a gente precisa de um profissional em tempo integral. Tem vários outros professores, vários outros setores, por exemplo, a questão de monitor de turma, eu acredito que pode ser concursado, pode não, deva ser concursado. É outra coisa que a gente não precisaria nem estar discutindo isso. Poderia estar ali um profissional em tempo integral, efetivo, recebendo, sendo valorizado no plano de carreira do município. Mas, enquanto isso, eu não vejo movimentação. Até eu falei assim, vou comentar, às vezes o nosso colega sabe de alguma coisa, alguém tem alguma fala para interpelar, alguma coisa para acrescentar? Se me der a palavra... Permito. A questão do projeto de contratação que foi aprovado ano passado, e foi a emenda do vereador Cristiano, né? Que era para contratação para 12 meses, né? 6 e mais 6. Aí a emenda do vereador Cristiano ficaria só 6 meses o contrato. Porém, teve um equívoco, né, que na presidência passada, que o nobre vereador Eliezer, de não ter levado... não ter protocolado a emenda junto com o projeto na prefeitura. E no dia 2 de janeiro foi sancionado, né, a lei, só o projeto, sem a emenda. E nessa questão aí a gente perdeu os prazos, né, porque eu assumi a presidência, não tinha conhecimento do que tinha acontecido, e acabou perdendo esse prazo, a gente desatentou nesse prazo. Só que, porém, quando eu fiquei sabendo, a gente mandou vários ofícios para a prefeitura para eles ver o erro, né, e fazer a publicação correta, né, com a emenda, né. Só que eu mandei 4 ofícios, desses 4 ofícios não foi respondido nenhum. Tivemos 2 reuniões já para falar sobre isso, mas até agora sem nenhum acordo, infelizmente. E os contratos já estão vencendo. Alguns eu acho que até já venceu, vereador. Eu acho que já tem alguns aí que já renovou já o contrato, né? Aí isso aí vai dar eu acredito que pode dar um problema para a administração, isso aí, né? Permite, não? Permito. Senhor presidente, só gostaria que o senhor respondesse. Foi indagado, né, já a presidência sobre a questão do ato administrativo do legislativo em estar realizando um decreto para resolver essa situação. O que o senhor pode nos falar em relação à elaboração desse decreto?
Então, eu estou indo muito pelo regimento interno, né? Como já passou todos os prazos, né? Passou o prazo do executivo, passou o prazo do legislativo, que tem aquele período lá de 15 dias, o legislativo de mais, se eu não me engano, 15 dias também, né? Presidência para sancionar. E foi perdido todos os prazos por eu não ter conhecimento no começo da gestão. Então, eu não quero assumir uma responsabilidade que talvez eu não tenha, entendeu? Então, essa foi a questão de eu não ter resolvido ainda. Pois é, presidente. Aí a questão da questão do jurídico. Por exemplo, se talvez o jurídico ficasse a semana inteira, na prefeitura talvez eu tivesse respondido esses 4 ofícios seus. Aí o jurídico fica 1, 2 dias e nem se deu o trabalho de responder os ofícios da Câmara. Rapaz, é a Câmara Municipal. Aqui não é uma organização sem fins lucrativos, não. Isso aqui não é um grupo de amigos, não. Isso aqui é o poder legislativo. O mínimo que tem que se dar é um respeito, de pelo menos responder um ofício. É um trem que, assim, parece molecagem, parece brincadeira. Com perdão da palavra, quem nos escuta e aos nossos colegas, mas parece molecagem. Infelizmente, essa questão aí da emenda vai ter que ser decidida pelo Ministério Público, porque não teve nenhum acordo, não teve nenhum jeito, então, infelizmente, vai ter que ser pelo Ministério Público. Pois é, e o X da questão não era nem isso, a questão da emenda, era o concurso. Concurso para a gente estar com os funcionários aí, nesses cargos de complexidade técnica, que exige complexidade técnica, efetivado, permanente, e aí aprendendo, entendendo o regimento interno da casa, entendendo a lei orgânica do município, os planos de carreira, de você chegar no profissional daqui 2 anos, ele saber, porque ele participou tanto da construção, como ele já trabalhou com isso diversas vezes. Essa é a importância. Por isso que o Tribunal de Contas exige que cargo, complexidade técnica, tem que ser efetivado. Cargo de baixa complexidade técnica, eles até fazem vista grossa, porque qualquer um, assim, em tese, qualquer um que entrar conseguiria fazer. Mas o de alta complexidade exige uma capacidade e um tempo do cara estar lá. Assim, essa era a questão que eu tinha. Concede a parte, vereador? Concedo. Vereador, a questão do assessor jurídico, ele ficar 2 dias, eu desconheço, porque o tanto de serviço que a prefeitura tem, o tanto de processo administrativo ali, que ela tem que montar. Nós estamos trabalhando aqui hoje, eu desconheço, porque tem 4 planos de carreira para vir para essa casa. O plano de carreira da saúde, nós estamos aguardando ele há quanto tempo para ele vir para essa casa? O concurso ele só sai após os 4 planos passar por essa casa, por avaliação dessa casa, para expansão de vagas e criação de novos cargos. Então, assim, eu desconheço e não quero acreditar que o jurídico ele fica 2 dias na prefeitura. Então, assim, nós aguardamos aqui os 4 planos de carreira para expansão de vagas e criação de novos cargos. Fora as outras coisas que a prefeitura tem que fazer, os processos, toda a administração pública. Né? Se isso estiver acontecendo, né, a gente vai finalizar o mandato das coisas bem para trás, bem atrasada. Né? Então, assim, eu acredito que esse concurso ele se dará pelo meado de setembro, porque até ele passar da entrada na casa, esse plano de carreira ser discutido, ser aprovado no primeiro e segundo turno, e aí for a publicação do edital com as vagas já de expansão, criação de vagas, porque lá saiu um pré-edital com as vagas, mas sem numeração, um 01, que ali vai aumentar, tipo, pedagogo, 8 vagas, médico, 1 ou 2 vagas, fisioterapeuta, mais 2 vagas. Então, isso vai ter que passar pela Câmara. Então, eu acredito daqui 3, 4 meses para a realização do concurso, para novembro, dezembro, a posse dos servidores. Pois é, não, mas não precisa passar pela Câmara, não. É o que foi feito no passado. Põe lá cadastro reserva lá. Põe as vagas que tem as vagas que estão em aberto, põe cadastro reserva. Concede uma parte? Essa questão aí do plano de carreiras aí, é porque eu acredito que tem 4 ou 5 funcionários, se eu não me engano, é 6, que foi desenquadrado, né? E tem que enquadrar nesses planos de carreira que já existe.
Por isso que tem que vir para a Câmara, para ser aprovado. Até hoje eu tive conversando com o Luiz Carlos, até agora não tem nenhum ainda pronto ainda. Eu fui lá e falei para ele arrochar e mandar para a Câmara, que a Câmara ainda tem que analisar, tem que passar pelas comissões, e não é do dia para a noite para fazer isso, né? Quero que a população entenda também que quando chegar aqui não vai ser no estalar do dedo, não. Então tem que ter uma pressa de vir de lá para cá, porque aqui tem que ser bem analisado. Concede, nobre. Vou só resumir. Chega a ser engraçado a forma como é colocada essas situações. Quando se falam tem 2, 3, 4 planos de carreira para vir para essa casa, mais uma vez é só falta de interesse. Porque quando foi para o plano de administração, em poucos dias a comissão fez, encaminhou para a prefeitura foi e mandou para essa casa. O plano de carga e carreira da saúde, a comissão já encaminhou para a prefeitura, deve estar fazendo aniversário, inclusive com as alterações que foi acordado com a prefeitura. Então o que tinha que fazer? Simplesmente mandar para essa casa. Por que não manda? Sabe? Então aí falar que não vai fazer o concurso porque tem que expandir vaga, eu vou usar a sua fala, nobre. Põe cadastro reserva. Depois que fizer o concurso, expande a vaga. Pode fazer isso. Todo município faz isso. Então, assim, é um monte de desculpa, com justificativas muito indecentes, no meu ponto de vista. Porque, assim, a população tem conhecimento disso, sabe que pode fazer um concurso de cadastro reserva, sabe que o plano de carreira da educação, da saúde está lá há meses, basicamente pronto, que foi acordado as alterações entre gestão e servidores, ou seja, não tem o que mudar porque já foi acordado. Então por que não manda? Então, tem que parar com isso, tem que pôr o serviço para andar, sabe? É muita justificativa para não fazer andar. Aí depois é igual o Nobre colocou, aí manda o projeto aqui hoje, aí sai disseminando fofoca na cidade inteira para fazer pressão na Câmara para querer que a gente aprecie e vote um projeto dentro de 2 dias. Você me dá só um minuto só para concluir, presidente? Sim. Pois é coisa assim, que não é justificável, porque você pode fazer o concurso com plano de carreira. Qual é o plano de carreira que os funcionários hoje estão usando? Não é esse que estão vigorando? E os que entrar, pode utilizar dele. Se fizer uma alteração, automaticamente vai alterar para todo mundo. Então, o plano de carreira e falar que tem que ser votado para fazer um concurso, não é razoável isso. Porque os funcionários hoje já estão com esse plano de carreira que está votando. E outra questão muito importante que o nosso presidente levantou, é essa questão de prazo. Tem mais de ano que a gente vem falando isso, que a gente vem tentando, faz emenda, ajustando, para forçar o município a executar as coisas. Aí chega na última hora, manda aqui de última hora e quer que a gente vote emergencial. É tipo assim, o município, por si próprio, já está trabalhando para que a gente regrida e vire uma vila. Porque administrativamente não está difícil, não. Nós já estamos voltando para trás. Essa é a minha palavra, eu vou para o senhor presidente. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Devolvo a palavra. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 018 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 18, em 8 de maio de 2023. Prezados senhores, encaminhe essa augusta Casa de Leis, conforme o disposto do artigo 43 da Lei Complementar Federal 4.320, de 1964, a Lei Orgânica do Município para a devida apreciação e deliberação do soberano plenário. O projeto de Lei 018/2023, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente e da outras providências, que passará a viger com a criação do novo elemento de despesa ao projeto já existente na LOA 2023, conforme o artigo 1º. O presente projeto tem por escopo apresentar aos nobres vereadores que os recursos destinados para atender o crédito especial provenientes de saldo de recursos de exercícios anteriores, sendo de fundo a fundo, destinados à aplicação por fontes de recurso específico, de recursos vinculados e livres,
nas áreas da saúde, educação, assistência social, viação e obras, administração, finança, gabinete, turismo e desporto. Vale informar que os desembolsos dos referidos recursos vinculados se fazem necessários para a devida prestação de contas, sob pena de diminuição ou suspensão dos repasses financeiros, evitando, em alguns casos, a reprogramação recorrente desses recursos para o exercício subsequente. O projeto tem previsão legal e fundamentação previsto no artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64 e a súmula número 3 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Assim, pedimos mais uma vez a costumeira atenção dos nobres parlamentares para aprovação da matéria em anexo de acordo com as normas regimentais deste poder constituído. Cordialmente, José Arimateia Vieira Alves, prefeito municipal. Projeto de Lei 18/2023, em 8 de maio de 2023. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente da outras providências. O prefeito municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, José Arimateia Vieira Alves, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial com a criação de novo elemento de despesa e projetos e atividades, no orçamento corrente no valor de R$ 6.038.888,75, que passa a viger com a seguinte dotação: fichas orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, consulta aí apenas a leitura da descrição de cada fonte. Pelos numerais ser grande, vai dificultar aí a compreensão de quem nos ouve ou assiste. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Concedido, nobre colega vereador. Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Aquisição de veículo picape cabine dupla. Equipamento de material permanente, 250 mil. Total da fonte, 250 mil. Construção da fisioterapia. Obras e instalações, 170 mil. Total, 170 mil. Obras e instalações, 600 mil. Fonte total, 600 mil reais. Reforma, ampliação no posto de saúde indígena da aldeia Água Limpa. Obras e instalações, 280 mil. Fonte total, 280 mil. Manutenção e encargos com pronto atendimento. Material de consumo, R$ 217.746,34. Fonte total, R$ 217.746,34. Manutenção e encargos com a farmácia municipal. Material de consumo, R$ 76.832. Fonte total, R$ 76.832. Manutenção e encargos com o PSF. Material de consumo, R$ 342.314,82. Fonte total, R$ 342.314,82. Mais MT Cirurgias. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 45.090,78. Fonte total, R$ 45.090,78. Manutenção do consórcio intermunicipal de saúde. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 39.331. Fonte total, R$ 39.331. Secretaria Municipal de Assistência Social. Manutenção do programa PAIF, piso básico fixo. Manutenção de consumo, R$ 33.477. Outros serviços terceiro, pessoa jurídica, R$ 70 mil. Aquisição de equipamento de material permanente,
Equipamento e material permanente, R$10.000. Fonte total, R$113.477. Manutenção dos programas piso básico variável, material de consumo, R$1.500. Fonte total, R$1.500. Aquisição de móveis e equipamentos, piso básico variável, equipamento e material permanente, R$6.500. Fonte total, R$6.500. Incremento temporário ao bloco PSB para ações de combate ao Covid. Vencimentos e vantagens fixas, R$60.000. Material de consumo, R$30.449,22. Fonte total, R$90.449,22. Manutenção do programa FUPES. Material de consumo, R$14.297,60. Fonte total, R$14.297,60. Manutenção do programa FEAS. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$34.891,58. Fonte total, R$34.891,58. Secretaria Municipal de Educação. Manutenção das atividades do salário educação. Material de consumo, R$150.271,28. Fonte total, R$150.271,28. Material de consumo, R$249.687,79. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$200.000. Fonte total, R$449.687,79. Manutenção do PNAT. Material de consumo, R$10.162,18. Fonte total, R$10.162,18. Ampliação, reforma e ou adequação de unidades escolares. Obras e instalações, R$600.000. Fonte total, R$600.000. Manutenção do programa transporte escolar. Material de consumo, R$197.294,63. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$100.000. Fonte total, R$297.294,63. Manutenção da iluminação pública. Material de consumo, R$99.163,92. Fonte total, R$99.163,92. Aquisição de móveis e equipamentos. Alienação de bens. Equipamento e material permanente, R$603.868,61. Fonte total, R$603.868,61. Despesas com folha de pagamento e encargos do gabinete do prefeito. Vencimentos e vantagens fixas, R$310.000. Fonte total, R$310.000. Folha de pagamento e encargo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração. Vencimento e vantagens fixas, R$290.000. Fonte total, R$290.000. Folha de pagamento e encargos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Vencimento e vantagens fixas, R$270.000. Fonte total, R$270.000.
Folha de pagamento e encargos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Vencimento e vantagens fixas, R$ 116 mil. Fonte total, R$ 116 mil. Folha, pagamento e encargo da Secretaria Municipal de Viação e Obras. Vencimento e vantagens fixas, R$ 400 mil. Fonte total, R$ 400 mil. Folha de pagamento e encargos da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo, Meio Ambiente. Vencimento e vantagens fixas, R$ 80 mil. Fonte total, R$ 80 mil. Folha de pagamento e encargos da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Vencimento e vantagens fixas, R$ 80 mil. Fonte total, R$ 80 mil. Total, R$ 6.038.878,75. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será suportado e coberto com recursos do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior a partir das fontes acima verificadas, totalizando R$ 6.038.878,75. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão e atualização dessas despesas nos instrumentos de planejamento exigido pela Lei 101 de 2000, PPA, LDO e LOA. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 5. Revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, 8 de maio de 2023, José Arimateia Vieira Alves, Prefeito Municipal. Segue anexo ao projeto, senhor presidente, parecer jurídico, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e resposta do requerimento feito pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Devolvo a palavra. Encaminhado para a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, com parecer favorável, eu encaminho para a Economia e Finanças para dar o parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Economia e Finanças, coloco o mesmo em discussão. Senhor presidente, eu queria discutir. Sim. Para a população ter ciência, né, das secretarias que estão aqui, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Obras. Temos aqui um valor de mais de R$ 200 mil que está parado desde 2021 na Secretaria de Assistência Social. É um dinheiro que veio para o Covid e o governo federal não autorizou o gasto desse dinheiro. Só em 22 de dezembro do ano passado que o governo autorizou, com medida provisória ou um decreto. Então, assim, e eles têm aqui que gastar esse dinheiro, senão vai ter que fazer a devolução. Então, esse projeto já foi passado pelos trâmites dessa casa, a comissão de CCJ pediu a informação, o Executivo forneceu, dentro das medidas, das expectativas esperadas pela comissão. Esses 6 milhões fará a diferença em vários setores e várias obras, a questão de compra de equipamento, material de consumo, transporte escolar, folha de pagamento. Então, assim, é um projeto que ele já teria que ter passado pela casa, mas respeitando todos os trâmites legais e está dentro do prazo ainda. São essas minhas palavras. Alguém mais quer discutir? Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que realize a votação nominal. Lista de votação, projeto de lei 018/2023, autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas. Voto sim. Alessandro Ferreira. Voto sim.
Eliezer Silva, Voto sim. Euso José, Voto sim. Cristiano Vieira, voto sim. Leonardo Souza, Voto sim. Lucila Tafarel, Voto sim. Odailton Pereira. Voto sim. São 8 votos favoráveis e nenhum contrário, senhor presidente. Consulto o segundo secretário se há algum inscrito para pequeno expediente. O vereador Dailton está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Mais uma vez, senhor presidente, retornando à tribuna, no primeiro expediente não deu para falar, mas eu quero aqui também agradecer, né, todos, o pessoal que participou da festa de domingo, né, agradecer a todos que participaram das novenas, os organizadores, que todos aqueles que fez acontecer as novenas das casas, do pessoal que foi sorteado para fazer as novenas nas casas, o Padre Manuel, o Padre Giovanni, que veio no nosso município celebrar as novenas. Então, eu tenho que agradecer a todos os organizadores, o Padre Fernandes também, sempre estava participando, sempre estava fazendo a novena, e a todos aqueles que ajudaram a acontecer a festa que teve domingo do nosso padroeiro de Santo Antônio. Então, foi muito bonita a festa, uma festa bem organizada, né? O leilão foi um grande sucesso, teve bastante pena, esse ano deu muito novilha, né, vaca para o leilão. Então, só tenho a agradecer a todos que participaram, todos que organizaram para acontecer essa festa. Então, a Igreja Católica está de parabéns, que continua sempre unido para fazer o bem, né, da nossa população. E dar os parabéns para o padroeiro também, que foi ontem, né, o padroeiro de Santo Antônio. E essas são as minhas falas, senhor presidente. O vereador Eliezer está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. O público nos assiste através das redes sociais, nos ouve através da Rádio Cidade. Senhor presidente, eu fui até a mesa do senhor ali fazer uma pergunta e a pergunta vem na tribuna aqui. Aqui no começo da mensagem, ele diz assim da autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente de altas providências ao projeto já existente na LOA. Agora, me surgiu uma dúvida aqui no artigo 3º. Vereadores, acho que nós poderíamos entrar em uma discussão. No artigo 3º do projeto, fica autorizada a inclusão e atualização dessa despesa nos instrumentos de planejamento exigido pela Lei 101/2000, PPA, LDO e LOA. Então, assim, essas atualizações, elas serão feitas nas 3 peças. Então, acredito eu que esse projeto é matéria de segundo turno. Não tá, lá ele disse na mensagem, já está incluso na LOA, mas aqui ele pede autorização para fazer atualizações nas 3 peças. Então, assim, eu acredito que é projeto de segundo turno. E se for segundo turno, eu queria pedir encarecidamente aos nobres vereadores para a gente fazer uma extra aqui hoje para que o projeto siga. É só minhas palavras, senhor presidente, e entrar em debate aí, em discussão. Você me permite, nobre colega? É a modalidade. Nosso regimento interno, sim, eu vou tentar, pelo menos assim é o meu entendimento, né? Todo mundo vai discordar, e a modalidade desse projeto de lei é abertura de crédito especial. É onde está abrindo a abertura de crédito especial com a superávit do ano passado. Crédito suplementar, abertura de crédito suplementar, crédito especial, crédito extraordinário, é matéria orçamentária. O nosso regimento interno, quando ele fala lá, a lei orçamentária será votada em 2 turnos, aí fala na elaboração da LDO, Lei de Diretriz, Lei Orçamentária Anual, o PPA. Entendeu? Assim, por isso que eu acredito que é porque eu já ouvi isso, os cursos que a gente vai fazer em Brasília, e o professor já falou isso, se a Câmara de 6 vota a matéria de 2 turnos lá, abertura de crédito adicional especial, está errado. É errado porque é uma modalidade, abertura de crédito especial. Não está incluindo na lei orçamentária, mas não está se elaborando ela. Nós não estamos votando no orçamento.
Nós não estamos votando as peças orçamentárias. Nós estamos votando uma modalidade de abertura de crédito especial. É por isso que eu acredito que seja um turno pacificado. Me concede a parte? Sim, presidente. Eu ia explicar, mas aí o vereador Leonardo pediu a palavra antes. Praticamente o que o jurídico passou também para mim, né? Foi o que o Leonardo passou. Então, por isso que eu decidi colocar só de um turno, porque no entendimento do nosso jurídico também é só de um turno, matéria de um turno. Tranquilo, senhores vereadores, presidente. É só para deixar bem claro, né? Porque é um valor de 6 milhões, não é 5 mil reais, né? E se vai envolver várias secretarias, várias dotações, vários elementos de despesa. Então, só para ficar claro, né? Me preocupou o artigo 3º. Mas o que essa casa aprova, acredito que ela é soberana, né, para os seus votos e suas apreciações. Muito obrigado. O vereador Lucílio está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente, os demais nobres vereadores e aqueles que nos assistem através da rede, né, da rádio, Facebook. Também cumprimentar os nossos que trabalham aqui conosco, né, Orlando e o menino, nosso guarda, né, o Cícero, né, sejam bem-vindos. Quero iniciar minha fala falando do seu Raimundo, né, dando os pêsames à família, né, que Deus o levou. Falar do seu Raimundo não é só falar do seu Raimundo, mas é assim, do guardinha da escola. Muitos anos ele trabalhou ali, abrindo e fechando aquele portão para os alunos, para as pessoas que ali trabalham, para os visitantes, sempre alegre e sorridente. Então, São Raimundo deixou um legado muito legal na escola, né, que ele estava sempre ali disposto. Também, né, para a dona Luzia, hoje fiquei sabendo que ela foi para fora de novo, né? Às vezes batendo a saudade, né, aquela angústia no coração, mas vamos pedir que Deus, né, que os médicos acertem o remédio dela, né, para ela voltar para casa, para a família, aqui junto com nós. Também quero dar os parabéns, né, para a Rosana e a Rose, né, minha cunhada e a primeira-dama, e para a Elaine Morse, que fizeram aniversário dia 10, e que Deus abençoe elas com muita saúde, muita disposição, né, todo mundo trabalhando. Também para a Júlia, que fez dia 13, né, a minha prima, e os demais, né, aniversariantes que tiveram da outra sessão até nessa. Então, pedir que Deus derrame muitas bênçãos, muita saúde e muita felicidade. Falar da festa também um pouco. E da novena. Agradecer a cada um que foi na novena, os padres que vieram de fora, que nem o Neguinho falou, né, do Giovanni, o padre Manuel, assim, que é os que mais viveram aqui conosco, né? Os outros eram de fora, todos amigos, mas não que já moraram aqui. Então, foi muito bom. Agradecer a cada um que levou essa prenda para depois da missa ter o nosso pequeno leilão, que é para arrumar o nosso ar da igreja. Então, só agradecer. Vez de quem levou um vinho, quem doou um boi, quem doou um pudim, quem doou tudo. Em nome, né, do Padre Fernando, nosso parco, eu agradeço a cada um que colaborou, que veio festejar conosco, uma festa assim maravilhosa, onde era só famílias, que não teve, que nem diz o nosso vereador aqui, não teve nenhum mimimi, né? Nenhum discussão, não teve nada, graças a Deus. Porque Santo Antônio parece que sempre coloca a mão sobre as famílias, sobre as pessoas que venham festejar conosco, né? Então, agradecer a cada um. Também eu tive uma reclamação do secretário de esporte. Das meninas que vão lá brincar com vôlei, elas têm uma bola bem inferior, eles estão brincando lá com ela. Então, ele diz que tem muitas bolas lá guardadas. Eu acho assim que deveria já incentivar elas, dando uma bola melhor, né, para incentivar esse povo que está indo lá fazer seu treino.
E assim, porque até mesmo bola é de cor que Consegue é a parte, Nobre? Sim. Referente bola aí, ó. Semana passada nós fizemos, né, um vídeo com material que nós conseguimos emenda. Tem bola pra caramba. Tem muita bola de vôlei, bola de salão, bola de campo. Então, só procurar o secretário aí que está à disposição para essas bolas aí para todos os esportivos aí do nosso município. Obrigado. Então tá bom, vou falar Cede uma parte, vereador. Foi entregue uma bola essa semana para as meninas do vôlei de areia que tinham cobrado. Foi entregue essa semana lá uma bola para elas. Ah, então talvez eu recebi antes dessa reclamação e elas não me falaram. Né? Mas então que bom, né? Porque a gente tem que incentivar. E também quero falar um pouco das câmaras, né, que a gente foi lá, né, Neguinho? Receber lá em Cuiabá, onde estava o Orlando, né, junto com o prefeito, e já está vencendo o prazo, né? Está chegando já os 60 dias, e cadê? Não tem nenhuma instalada até hoje, né? E eu acho assim que precisa instalar. Nós não podemos deixar passar esse prazo, porque a gente precisa dessas câmaras, já que foi ganho, porque o município não fornecer essa segurança para o nosso município. Né? Então, que a gente foi, eu, o Júnior, né, e o Neguinho, nós estivemos lá com o Dailton. Vereador, seu tempo acabou. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado e uma boa noite. O vereador Cristiano Vieira está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Novamente, cumprimentar a todos, deixar aqui a solenidade, os pesos à família Bernardes, a família que enlutada, né, recentemente. O senhor Raimundo, sem palavras, é uma pessoa que todos conhecem, tem um carinho enorme por ele, pela família, né, que Deus conforte os corações e dê sabedoria, né, nesse momento tão difícil. E aproveitar aqui esse finalzinho, esse pequeno tempo, para deixar aqui uma demanda que tem acontecido não só como hoje, mas aconteceu outras vezes, que teve emergência na unidade de pronto atendimento e que retirou o médico que está trabalhando para fazer o transporte. E aí o questionamento: cadê o médico que está recebendo o plantão? Né? Então, assim, os profissionais não têm culpa, porque eles são subordinados à gestão da Secretaria de Saúde. É mandado pelo secretário, pelo coordenador, né? Mas aí tirou um médico que estava no seu plantão, no sua carga de horário de serviço, para fazer uma remoção. Né? Então, o questionamento é: cadê o médico que está recebendo o plantão de 12 horas? Segundo fontes, o médico está em Cuiabá. O que ele está fazendo em Cuiabá? Com coisas particulares, e está recebendo plantão. Então, isso não pode acontecer, porque você tira o profissional ou do hospital, ou do PSF, que tem que estar ali atendendo o seu paciente, para fazer uma remoção. Lógico, é um caso de vida, vamos retirar. Mas e se acontece outra eventualidade? E essas pessoas que estavam com consulta agendada para ser atendido, que foi procurar a unidade para também ter sua demanda atendida, eles voltaram para casa sem atendimento, né? Não só hoje, mas já aconteceu outras vezes. Então, quero aqui pedir ao secretário de Saúde que tome providências em relação a essa demanda, que isso não venha acontecer novamente. Né? Então, se a gente paga hoje um plantão de 12 horas de segunda a sexta-feira para o profissional estar disponível no município, ele tem que estar no município. Consegue uma parte, Nobre? Concedo. Foi bem lembrado, Nobre. Domingo mesmo, né, tinha uma senhora sentindo bastante dor, suspeita de Covid, muito forte, e ela ficou bom tempo no hospital sem médico. Estava sem um médico lá mesmo. Me ligaram, né, entrei em contato com o enfermeiro e com o secretário para ver essa questão. E ela ficou bastante tempo esperando o médico lá mesmo. Sim, então é uma questão que a gente tem que avaliar, a questão dos médicos estarem dormindo no hospital, fazendo o plantão noturno. Parabéns por essa conquista, mas a gente não pode consertar uma falha e surgir outra. Né? Isso aí eu vejo que não tem justificativa, até mesmo porque esse profissional, mesmo ele não tendo no município, ele está ganhando o plantão dele. Tá? Porque a escala deles é corrida.
Fala porque eu tenho acesso à escala, então é corrida à escala. O dia que não é plantão de A, é de B, é de C, ou seja, se ele não está no município, vai cair normal aí o plantão. E o plantão é R$ 1.700. Né? E aí o profissional viaja do serviço, ele vai receber ainda a mais, né? Porque ele vai receber a diária de remoção e ainda vai pagar ainda o plantão daquele profissional que não estava no município. Então isso está errado. É um desperdício de dinheiro público. Você me concede uma parte? Sim. Não, colega. Eu não ia tocar nesse assunto, não. Eu ia fazer a denúncia. Eu vou fazer a denúncia. Mas hoje eu cheguei lá e vi um médico fumando dentro da cozinha. Eu vi que baderna é essa. Tá lá a plaquinha do lado assim, proibido fumar, e o médico fumando dentro da cozinha, conversando com o enfermeiro. Eu falei, eu ia abrir a denúncia, mas você tocou nesse assunto aí, e a grande verdade é que a nossa Secretaria de Saúde está uma baderna, uma bagunça. Aquilo ali, quando eu vi aquilo, eu falei, meu pai do céu, que situação nós estamos, em que está acontecendo isso, e ninguém toma providência nenhuma. Aí você vê essa questão de plantão que está recebendo, eu entendi. Por exemplo, era para ele estar aqui, porque a partir das 6 horas ele ia pegar o plantão e era para ele estar tocando. Como é que ele está lá em Cuiabá e ao mesmo tempo ele vai ter que cumprir plantão aqui? Que baderna é essa? E a responsabilidade é de quem? É um trem que... Aí eu fui parar para pensar, falei, o profissional de saúde que está lá junto com ele não pode cobrar ele. Quem tem que cobrar ele... Acabou o tempo do vereador. Só um minuto, só para me concluir e passar para ele, senhor presidente. 5 minutos. Concede, mas só vai mais um minuto só. Aí Vossa Excelência tocou no assunto, mais uma vez, a desorganização. Rapaz, é um trem absurdo, senhor presidente. É um trem absurdo. Devolvo a palavra. Então, Nobre, só finalizando, questiona por quê? Chega até nós, o paciente ele procura o serviço, né? E está errado. Está errado porque está tendo um desperdício de mão de obra, de recurso público, né? E se a gente paga um profissional para estar disponível, ele tem que estar ali disponível. Então, não tem justificativa, né, para essa questão. E outra situação, hoje nós recebemos aí no município uma equipe que vem do Albert Einstein, fazer a instalação de um sistema de teleconsulta, através do programa de planificação, nós estamos fazendo, lá na unidade do PSF, nós deixamos a agenda reservada para hoje receber o treinamento, e manda o profissional viajar. Por pouco não perdemos a instalação, conseguimos um reagendamento para amanhã, mas o programa é nível de Brasil inteiro. Então, sim, desorganização total. Devolvo a palavra. O vereador Alexandre sai com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, amigos que nos ouvem através da rádio, nossa local, 104.9, e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, meu boa noite a todos. E deixar aqui de início na minha fala, senhor presidente, as minhas condolências à família do senhor Raimundo. Eu costumava pensar e dizer que o senhor Raimundo foi amigo de muitas gerações. Participou, viu o crescimento de muitas crianças, crescer e se formar e serem pessoas idôneas dentro do nosso município e amado por muita gente. Eu queria iniciar aqui, senhor presidente, trazendo aos nossos feirantes uma fala que o vereador Eudes trouxe aqui, e a importância de a gente reativar a feira municipal. É um prédio destinado a esse tipo de trabalho, então nós temos que desocupar ele, né, para poder fazer com que a nossa sociedade tenha um ponto fixo e vai procurar ali na feira municipal ali, aquilo que ela procura. Dizer, senhor presidente, sim, que ao novo vereador Eudes, que a prefeitura já está procurando um espaço para alugar, para poder tirar o material que está todo ali na feira e colocar em outro local. Porque, queira ou não queira, ali são móveis, são patrimônios. E não podemos descartar de qualquer forma e tem que ter um local destinado próprio para isso, né? E dizer aos nossos feirantes que eu levei, junto ao deputado Thiago Silva, um ofício solicitando ele, junto ao governo do Estado, barraca para os nossos feirantes, que uma vez que nós estamos tendo a feira municipal lá no ginásio, nós podemos fazer isso com essas barracas, né, nas avenidas, podemos fazer isso na rua, na praça, aonde for um local adequado e destinado para esse trabalho.
E, assim, eu pedi até ao vereador Dailton uma força, junto com a deputada Janaína Riva, para que protocolasse também, junto à Secretaria lá de Agricultura, e trouxesse esse material para o nosso município. Você me concede aí, Nobre? Concedo. Realmente, nós falamos, quando você me passou essa posição, eu levei um requerimento, junto com entreguei para a assessora dela, Laura, e já foi protocolado lá também, das barracas, que nem o senhor falou. Obrigado. Isso aí, vereador. É importante a gente unir forças e não dividir, para que quem sai ganhando com isso é a nossa sociedade, uma vez que isso é de interesse público. Dizer também, senhor presidente, a parabenizar a assistente social pela 9ª conferência de assistência social que realizou-se lá no CRAS. É algo importante a participação da nossa sociedade, é algo que vai definir o futuro para mais 2 anos daquilo que a nossa sociedade requer e colocado em planos de execução para os próximos anos. Né? Tivemos a participação de pessoas importantes na área da saúde, na educação, na administração, tivemos ali, eu como representando a casa. Então, assim, a nossa sociedade, esperamos que nós possamos levar soluções para que venha atender a necessidade do povo. Dizer que a assistente social também, senhor presidente, vem fazendo a entrega dos cartões do Ser Família, programa do governo do Estado. Quanto isso é importante. As nossas aldeias indígenas, senhor presidente, que têm sofrido muito com isso, está sendo beneficiada. Né? E isso o governo do Estado não tem medido esforço para atribuir. Eu queria deixar aqui uma fala aqui, e o vereador Leonardo é mais conhecimento de causa do que eu. Nós estamos tendo, o pessoal está vindo da aldeia para a cidade para fazer a compra. Só que, infelizmente, senhor presidente, eu não sei ainda quem, como os nossos indígenas estão tendo acesso à bebida alcoólica. E isso é um prejuízo enorme lá na aldeia. Sabe quem sofre? Me concede mais 1 minuto, por gentileza? Sabe quem sofre, senhor presidente, com esse negócio? Quem sofre são as crianças. Quem sofre são as mulheres. Porque o indígena chega lá alterado, e, infelizmente, daqui para lá ele sofre acidente. Infelizmente, daqui para lá, ele acaba se machucando e acaba descontando. Então, eu queria pedir para você, empresário do município de Santo Antônio do Leste, comércio local nosso, evite, não venda bebida alcoólica para os nossos indígenas. Concede uma parte? Infelizmente, essa questão de bebida alcoólica aí para os indígenas aí está descaradamente estampada aí para quem quiser ver. É só andar na cidade aí que qualquer um vê quem que está vendendo bebida alcoólica para os indígenas aí. O que falta mesmo é fiscalização. O órgão que é competente aí, que o vereador Leonardo pode estar falando, qual que é esse órgão, para fiscalizar, né, que se der uma volta qualquer dia da cidade aí, já pega quem que está vendendo. Isso aí qualquer um vê. Pode falar, vocês podem ver quem vereador Leonardo. Na verdade, a legislação é a lei federal, né? A polícia, qualquer polícia, na verdade, qualquer um de nós, sabendo que a pessoa infringiu a lei, com base na legislação federal, pode ir lá e entrar com pedido de prisão do cara. Porque a lei é federal. A FUNAI ela não trabalha na situação. Essa ostensiva policial é a polícia militar, a polícia civil, e até a fiscalização nossa, municipal, se nós tivesse guarda municipal, também poderia fazer esse tipo de serviço. É importante nós tomarmos essa consciência e os nossos empresários pudessem, pelo menos um dia, participar da realidade indígena lá nas aldeias e entender o quanto isso é prejudicial para a família indígena, para o indígena e para nossas crianças indígenas. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala. Senhor presidente, me permite, só mais uns 30 segundos, só para deixar aqui os parabéns à minha esposa, que fez aniversário agora no dia 3 de junho, né? A primeira-dama, nossa amiga Dona Rose. Sim, são pessoas que estão ali trabalhando junto, e a todos os aniversariantes do mês de junho aí, que até o final do mês ainda vai aparecer muita gente aí. Meus parabéns. O vereador Leonardo está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Mais uma vez, cumprimento os novos colegas. Senhor presidente, essa questão do alcoolismo, hoje, por uma coincidência, hoje eu estive no PSF para me conversar com o psicólogo para ver qual que seria a nossa abordagem para criar uma campanha, fazer camisas com uma frase indígena, porque o alcoolismo é uma doença mental.
A gente sabe disso. Existe muitos indígenas que ficam aqui, mas a grande maioria não está aqui. A grande maioria está lá na aldeia. E realmente algumas famílias são prejudicadas. E meu maior medo é o prejuízo no núcleo familiar, a violência doméstica e um tanto de outras coisas. É acidente automobilístico aí. Um indígena numa moto embriagado se acidenta um outro terceiro que não tem nada a ver com a história. Só que como é uma doença mental, o alcoólatra não é necessariamente porque ele quer. É um conjunto de fatores que faz com que ele seja alcoólatra. E nós temos várias pessoas, Vossa Excelência que praticamente conhece, o Wander, por exemplo. O tio Wander é super trabalhador, honesto, gente boa, demais na conta. Fácil de você mexer com ele. Mas bebeu, acabou o homem. E ele, quando ele está aqui na cidade, ele se embriaga aí e tem essa dificuldade. Mas é uma das propostas em que o Executivo já se demonstrou interesse em fazer uma campanha de combate ao alcoolismo, com camisa, adesivo, mobilização da sociedade e a comunidade indígena começar a tomar consciência de que é algo extremamente prejudicial, tanto para a comunidade, para a sociedade. E essa é uma das alternativas que a gente tem. Senhor presidente, o outro que eu gostaria de falar é a respeito, mais uma vez, do nosso projeto de lista de exames. Eu não suporto mais essa tentativa de marginalizar nós, vereadores, por ter aprovado um projeto de lei que disponibiliza a lista de espera do pessoal que está esperando exame, consulta eletiva, exame eletivo, e não se publica essa lista e utiliza dela para falar que não pode fazer o tipo de serviço para quem quer. Eu vou com a cara do companheiro, eu faço. Eu falo, você eu não vou fazer, porque tem um projeto de lei que tem uma lista de espera de exame, que os vereadores aprovou, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas quem garante que para outra pessoa ele tem esse mesmo discurso? O certo seria, se publicou a lei, se publicou a lista, está acessível a todo mundo, aí sim. Aí pode usar esse tipo de discurso, porque ele vai conforme a ordem de chegada, o que é justo. Aí isso é impessoal. Isso é justo para todo mundo, independente se o cara é fazendeiro, se o cara é um indígena, independente da classe social da pessoa. Mas não se publica a lista, não se tem um esforço para publicar essa lista e sai disseminando aí na cidade que nós, parlamentares que aprovamos essa lei, estamos prejudicando a população, porque agora ele não pode encaminhar exame. Hoje eu estive no PA justamente para me entender isso. Foi onde que eu encontrei o médico dentro da cozinha, fumando, dentro da cozinha. Uma coisa que eu peço para os nossos colegas que atuam aqui, que trabalham lá na secretaria, pelo amor de Deus, aquele tipo de situação ali, a tranquilidade do profissional dá de cara que ele pratica aquele tipo de coisa, não é de hoje. Uma tranquilidade dentro da cozinha, fumando um copo de plástico, de cinzeiro. E a plaquinha assim, ó, proibido fumar. Nada contra fumar, cada um faz o que quer com sua vida, mas dentro daquele estabelecimento, dentro da cozinha do hospital, olha a tranquilidade. Quem que está fiscalizando isso? Pelo amor de Deus. E é um profissional que a gente tem reclamações diárias dele. E eu te pergunto, abriu algum processo administrativo contra o companheiro? Houve alguma movimentação pelo gestor da pasta da saúde para tentar coibir esse tipo de prática? Porque isso aí é uma delas. Quantas mais a gente já ouviu aqui? Eu tenho certeza que todos os nossos colegas aqui ouviram alguma reclamação do médico lá do PA. Concede uma parte? Concedo. Hoje eu até fui cobrado pelo vereador Alex a vinda do secretário de saúde aqui para dar alguns esclarecimentos. Eu me comprometo aqui, vereador Alex, de essa semana, juntamente com a mesa diretora aqui, a gente vê uma data para o secretário Marcos, aí, secretário de saúde, estar vindo aqui para fazer alguns esclarecimentos aí. Tá ok? Devolvo a palavra, vereador. Vereador, concede uma parte, sei que está finalizando o seu tempo. Concedo. Pequeno expediente, não é hora de pedir parte, né? Hoje foi ilusitado, então, o senhor vê lá o médico fumando. Eu estou lá todo dia, eu vejo sempre ele fumando, mas na área ali. Então, hoje foi assim, foi ilusitado. Eu confesso para o senhor, sinceridade, que às vezes que eu vi ele fumando, foi ele do lado de fora, né? Então, assim, estou aqui para defender ele, estou aqui para dizer a verdade, que eu já vi até hoje. Pois é, nobre colega, a questão, se fosse assim, se fosse um evento isolado, eu ficaria até quieto, mas é um conjunto de coisas, um conjunto de denúncias, um conjunto de coisas que irregularidade que a gente vê, e a gente não vê movimentação nenhuma do gestor da pasta a respeito. Não vê esse movimento que relativamente seria algo simples de falar. E mais uma vez eu toco no assunto do concurso. Se tivesse o concurso, porque lá é contrato temporário,
Hoje, talvez nós teríamos um outro profissional concursado, porque o nosso município paga bem, comparado com os outros municípios. Primavera do Leste paga 13 mil, nós pagamos 18 mil, não sei quanto que está beirando no salário do prefeito. Mais uma vez, a necessidade do concurso. São essas minhas palavras, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não havendo mais nada a se tratar sobre a proteção de Deus, e em nome da lei, declaro encerrada a presente sessão. Determino que seja lavrada a ata. Desde já, convoco todos os vereadores e vereadora para participar da 10ª sessão ordinária do dia 26 de julho de 2023. Julho.